Oi para você, boa noite. Estamos ao vivo, Boa Vida mais uma vez na sua quarta-feira, né? A gente é fiel. Toda quarta-feira em ponto, às 8, 8h05, 8h02, a gente está aqui. Olha, gente, não tem jeito. Embora as pessoas estejam tendo menos filhos e adiando mais a gravidez, não tem jeito. Tem hora que bate uma vontade de ter filho que a gente tem que ter. Principalmente as mulheres, a gente que é tão maternal. Mas alguns casais encontram problemas para engravidar. E muitas vezes eles até se desesperam porque, oh meu Deus, eu não consigo. Eu mesma, né, vou contar para vocês. Quando eu quis engravidar dos meus 2 filhos. E no primeiro, né, do Xande, nós combinamos, né, quando eu terminasse a faculdade, que eu ia engravidar. Então eu comecei a tentativa, janeiro, parei de tomar pílula em dezembro, janeiro começamos, né, a tentar. Janeiro nada, fevereiro nada, março nada. Eu achei que eu era infértil, eu já estava pensando até em adotar um neném. Mas aí, logo depois, acho que eu fiquei grávida em abril do Alexandre, não sei, acho que foi. Mas a gente pira a cabeça. E para isso, existe uma especialidade da obstetrícia e da ginecologia que cuida disso, que é a reprodução humana. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Leonardo Alves Ferreira. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. E a gente vai falar justamente para esses casais que às vezes estão ansiosos, eles estão querendo engravidar e de repente o Dr. Leonardo vai informar, vai te deixar, né, por dentro do que você tem que fazer e quem que você tem que procurar, o que você deve fazer, né, e vai tirar todas essas dúvidas aqui, tá bom, doutor? Perfeito. Segunda parte do programa, a gente vai falar de um exame extremamente importante e que todas nós e todos nós devemos fazer e, eventualmente, a gente precisa mesmo fazer. Principalmente, né, no período gestacional, a gente precisa fazer, ou quando tem algum problema dos rins, vesícula, da mama a gente tem que fazer também, são os exames de imagem. A gente vai falar sobre ultrassonografia. Nosso convidado é o Dr. Reison Serafim Cruz. Boa noite, doutor. Prazer também tê-lo aqui, tá? Assunto importante, porque muitas vezes a ultrassonografia consegue detectar um carocinho pequenininho na sua mama e você sabe que diagnóstico precoce é tudo de bom. Mesmo na gravidez, a questão do líquido amniótico, do cordãozinho no pescoço do bebê. Hoje a gente fala de exames de imagem com o Dr. Reison também. Ambos são da ECO, Clínica Ginecoclínica Médica. E daqui a pouco eu falo tudo que a gineco tem também, tá? Daqui a pouco a gente volta, até já. Estamos de volta, o programa Boa Vida recebe na nossa primeira entrevista o Dr. Leonardo Alves Ferreira. Ele é ginecologista, obstetra, mas é especialista em reprodução humana. Doutor, então vamos começar do começo. Perfeito. Quando é que é o período fértil da mulher? Então, o período fértil da mulher é um período em que aproxima o 14º dia após o período menstrual. Quando a mulher tem o primeiro dia de menstruação, é considerado o primeiro dia do ciclo, né? Então, se ela menstrua dia 1º... Por volta do dia 14 é o período fértil. 2 dias antes e 2 dias após é o período em que, se ela tiver relação sexual, é o período mais fácil dela engravidar nesse momento. É o chamado, na linguagem técnica, coito programado. É o momento ideal para ela ter relação sexual. É quando ela está ovulando. Quando ela está ovulando, exatamente. Tem como, mas aí, para ser no 14º dia, ela tem que ter um período bem regularzinho, bem regular, não é? Exatamente. Mas uma mulher que tenha um período que não seja tão regular, então essa data pode variar tanto para mais quanto para menos. Exatamente. Tem algum sinal que a gente possa reconhecer que o dia da ovulação? Existem alguns sinais chamados a finlância, né? O muco cervical, né? O muco do colo. Então a mulher pode fazer um teste simples, que a secreção vaginal, quando ela consegue esticar essa secreção, isso estica mais do que 5 a 6 centímetros. É como se fosse uma clara de ovo, não é? Uma clara de ovo, exatamente. Né? Eu sei como que é. Esse é o período ovulatório. A temperatura, tem pacientes que chegam a ter um aumento da temperatura
é o período fértil. Também dá para ver pelo termômetro, se colocar o termômetro lá? A alteração, não, o termômetro mesmo na região axilar, ele pode, na região de baixo do braço, pode trazer informações. A diferença de temperatura na região genital e na região axilar não vai dar tanta diferença, não. Tá, então, por exemplo, se ela está lá com 36 graus, ela coloca o termômetro, a temperatura normal, né? Exato. De qualquer pessoa. Se ela estiver ovulando, isso pode variar para quanto? Chega de 0,6 até 1 grau, isso aí, no período ovulatório. Mas, como você mesmo colocou, Aurélia, isso é comum, existir uma irregularidade menstrual. Né? A mulher não menstrua regularmente. Onde entram os exames de ultrassonografia para nós termos a monitorização da ovulação. É incrível isso, porque foi exatamente o que aconteceu já na gravidez do Matheus. Porque no dia, eu lembro direitinho, foi no dia 9 de abril, foi num sábado, eu fui fazer uma ultrassom e o médico me disse que eu estava ovulando, uma transvaginal. Exato. E o médico me disse que eu estava ovulando e foi exatamente nesse dia que eu engravidei também, olha só. Exatamente, perfeito. A ultrassonografia é um braço forte da reprodução humana em todos os quesitos, né? É verdade, é verdade. Agora, quando é que o casal pode já suspeitar das dificuldades de engravidar? Então, essa questão que você levantou sobre a sua experiência própria com a vontade de ter filhos, primeira coisa é a tranquilidade em relação ao momento. Até 12 meses, o casal deve e tem que tentar pelo menos 12 meses. A partir de 12 meses de tentativa... Nossa, tem que esperar isso tudo, mas aí o casal já não fica mais tranquilo, aí que vem a ansiedade. A taxa de gravidez do casal fértil por mês, por incrível que pareça, ela passa de pouco menos que 20%. Aquela história que o casal teve relação sexual e logo engravidou na primeira vez, está dentro dessa estatística. Por quê? Porque os exames, a partir do momento que o casal recebe o diagnóstico de infertilidade, há uma necessidade de uma gama de exames desconfortáveis, como o raio-x das trompas, para ver se existe obstrução das trompas. Existe a necessidade de fazer exame, análise seminal, né, do sêmen do marido, o espermograma. E são exames, às vezes, de alto custo para alguns pacientes e até mesmo os exames de ultrassonografia. Então, existe primeiro uma tranquilidade nesse sentido. O médico tem que deixar a paciente... Quando a paciente passou dos 35 anos, para nós da reprodução humana, os óvulos, eles tendem, uma hora vão terminar. Após os 40 anos, a taxa de gravidez espontânea, ela é baixa. Vai baixando a partir dos 35? Dos 35, essa queda, que é uma queda, uma curva suave, ela passa a ser uma queda vertiginosa a partir que dos 35. Ela tenha ciclos regulares. Mesmo que ela tenha ciclos regulares. É chamada reserva folicular, são a reserva dos óvulos da mulher. Então, existe assim, após os 35 anos, essa taxa, esse período de 1 ano passa para 6 meses. Então, se a mulher teve relações sexuais frequentes, sem uso de preservativo, sem uso de anticoncepcional e não conseguiu engravidar, ela tem que procurar o especialista, né? E hoje, não mais existe uma cultura do passado e até mesmo pelo tabu, né? A mulher acaba escondendo um pouco a infertilidade, tem aquela cobrança do casal. É muita pressão. A pressão é sogro, Você pode pai. ver que quando um casal resolve se casar, as pessoas ficam perguntando, e aí, quando é que vem o neném? Exatamente. E aí, quando é que vem o neném? Aí passa 1 ano, 2 anos, ué, você não vai ter filho, não? Está com problema. Está com problema.